hoje aqui a modelo é Renata, né? O rostinho da Renata, ele caracteriza um rosto triangular, tá? Em que a base aqui da região frontal, ela é mais larga e vem, ó, seguindo, amassando o rosto, tá? O osso zigomático aqui, afinando até a região do mento, do queixo. Então, caracteriza um rosto triângulo invertido, tá? Um triângulo invertido. Esse tipo de rosto, ele cabe uma sobrancelha mais espessa no seu ponto inicial, que seria este ponto aqui, com um arqueamento. Eu posso arquear ele, dar um arqueamento no ponto alto e levemente afinado no final, tá? A Renata tem cerca de 2 semanas, né, 15 dias, que não faz a sobrancelha. Tá no momento ideal de fazer, dá pra ver bem aqui, ó, o contorno que costumam fazer, a pessoa que faz nela, né, o profissional que faz nela. Então, ó, os pelos já começaram a crescer e tá num período ideal para começar a modelar de novo, para não perder o formato, tá? A questão de crescimento do pelo é bem relativo, né? Varia muito, por exemplo, ela que tá acostumada a ir numa pessoa para retirar os pelos, né, para fazer um design, porque o design é diferente de retirar a sobrancelha. A sobrancelha você pode retirar os pelos, normalmente, os excessos. O design não, você faz um desenho da sobrancelha, de acordo com o formato de rosto da pessoa. Há vários tipos de rosto, como também há vários tipos de sobrancelha, porém há um formato de sobrancelha para cada tipo de rosto, tá? Então, o rosto dela, hoje em dia, não é mais como nos anos 40, nos anos 50, que as sobrancelhas finas, elas estavam em alta na época, né? Hoje em dia, uma sobrancelha fina, ela expressa mais um ar de vulgaridade. Raramente as pessoas que querem usar esse tipo de sobrancelha. Então, hoje, está em alta explorar as sobrancelhas espessas de uma forma natural, tá? Que é o que nós fazemos. A pessoa, quando ela, por exemplo, vem no design, faz o contorno, tudo bonitinho, daí ela poderia começar a voltar daí uns 20 dias, tá? Porém, durante esse período, se nascer um pelo ou outro fora do contorno, ela poderia tirar com a pinça, mas sempre tendo cuidado de não vir até o contorno para que não tire o pelo indevido. Cada pelo indevido que ela retire é uma falha que ela pode causar. E dermatologistas, eles afirmam que os pelos, para você recuperar de 30% a 40% dos pelos de uma sobrancelha, demora em média de 1 ano e pouco a 2 anos, né, para recuperar a porcentagem desses pelos. Então, sempre na hora de retirar, nós devemos ter o cuidado de não mexer no contorno se a pessoa não tem habilidade, tá? Antes de qualquer coisa, higienização. Todo procedimento que você vai fazer, você deve fazer uma higienização antes. Se a pessoa está maquiada, você pode usar uma solução demaquilante, um tônico também, tá? Que foi o que eu fiz, acabei de fazer nela ainda há pouco, tá? Seguindo isso, eu vou verificar o tamanho do olho dela, tá? Porque baseado no tamanho do olho dela, é que eu vou tirar as medidas do design. Em média, 99% dos olhos, eles medem 3 centímetros, tá? Esse instrumento é o paquímetro, né? Ele é ideal para que eu faça o design de sobrancelha. Sem ele, eu tenho meu trabalho prejudicado. Abre, por favor. 3 centímetros o olho dela, não foge à regra, tá? Acabando isso, o primeiro passo é medir o tamanho do olho. Medindo o tamanho do olho, olha, o espaço ideal entre as sobrancelhas deveria caber um olho imaginário, né? Eu venho aqui, ó, desço reto e verifico, ó, se ele passa com folga na asa nasal. O dela quase passa, mas pega um pouquinho aqui na ponta. Por que eu faço essa medida? Porque antes de eu fazer a referência, determinar a referência a referência B e a referência C, eu preciso saber se o olho dela é proporcional à asa do nariz dela. Por quê? Porque se fosse proporcional, essa primeira referência, todas as referências, a A, a B e a C, eu partiria, ó, dessa parte inferior da asa nasal, tá? Porém, nós vimos que não acontece assim. E se eu tomasse essa medida aqui, ó, como base, olha como eu abriria a sobrancelha dela, o espaço entre as sobrancelhas dela, de cada lado, né? Não seria ideal, tá? Então, o que eu faço? Eu pego, ó, a parte superior aqui, ó,
da asa nasal, aqui nessa voltinha aqui do nariz, para que eu tome como o ponto inicial da minha referência A. Eu vou abrir um pouco essa região da sobrancelha dela, porém eu não vou retirar mais do que eu deveria, tá? Com lápis branco, nós escolhemos a parte do paquímetro que vai ficar em contato com a pele dela, tá? Eu risco, tá? Olha aqui, ó, no eixo central, retinho, eu marco a referência A. A referência B, eu peço para ela abrir o olho, olhar retinho. Eu vou passar, apoiando a régua, né, na parte inferior do nariz dela e passando pelo lado externo da pupila dela. Fecha o olho agora. Aqui eu achei o ponto alto dela, tá? Do mesmo ponto, eu vou achar na diagonal, ó, o final, onde deveria terminar a sobrancelha dela, passando pelo canto externo do olho. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, né? Eu vou escolher o canto oposto do paquímetro, a quininha dele, para que fique em contato com a pele dela e risco. Ó, na voltinha aqui do nariz, nessa parte superior aqui da asa nasal, no eixo central, tá? Os olhos dela são juntos, tá? Não são muito juntos, são normais, né? Não são separados, então eu posso fazer essa abertura aqui como deveria. Sempre pedir o cliente para ficar de olho fechado, só abrir quando a gente pedir. Por quê? Porque pode cair pelo, né, algum lixinho ou resíduozinho do lápis no olho dela e incomodar. Quando o olho é separado, você ignora um pouquinho essa medida aqui, ó, né? E deixa ele alguns milímetros mais fechadinho, tá? Por quê? Para dar a ilusão de ótica que esse olho é mais junto. Se eu separo o espaço entre as sobrancelhas, eu evidencio mais o olho espaçado. E quando o olho é junto, eu faço o oposto. Eu posso abrir um pouquinho mais do que a referência me permite, tá? Base inferior da asa nasal dela, acho a canto externo da pupila dela, passo a régua, ó, bem rente. Achei o ponto alto dela. Para eu delimitar do mesmo ponto, eu posiciono a régua, canto externo do olho, para eu delimitar onde deve terminar a sobrancelha dela. Essas são as referências básicas. Referência A, referência B, referência C. Referência A delimita o espaço entre as sobrancelhas, né, e é meu ponto inicial. Referência B me dá a ideia de onde eu devo arquear, tá? E a referência C, o final dela, onde ela deve terminar. Ó, já deu para perceber que esse ponto aqui, ó, essa sobrancelha dela aqui, ó, ela está mais espessa do que essa daqui, ó. O ponto alto dessa daqui, ó, deu bem aqui onde não tem pelo, ó, tá? Na verdade, eu não vou nem ter o que mexer muito aqui. Já aqui não, ó, deu bem aqui em cima, ó. Então significa que esse ponto alto aqui, ele tá mais baixo do que esse daqui. Agora, nós vamos marcar a espessura ideal da sobrancelha dela. A espessura ideal de cada sobrancelha varia hoje, pelo design, seria de 3 a 6 milímetros. Porém, eu vejo na prática diária, né, que está variando entre 4 a 7 milímetros hoje em dia, tá? O padrão hoje mudou de 3 para 6 e tá em média de 4 a 7 milímetros de espessura, tá? Então, o da Renata, eu vou colocar a princípio 7 milímetros de largura, tá? No ponto inicial, na referência A. A largura do ponto alto da referência B será sempre a metade do ponto inicial. Então, se eu colocar 6 milímetros aqui, aqui serão 2 milímetros,
tá? Ou 3 milímetros, desculpa. Se aqui eu colocar 7, 3,5 e assim sucessivamente, tá? Sempre respeitando o gosto do cliente, tá? Eu vou pegar a base que eu havia dado aqui, ó, tá? Para eu medir, ó, a largura, tá? Então aqui, ó, eu vou chegar até aqui, tá? Vindo na diagonal do ponto inicial até o ponto alto e depois eu desço até o ponto C, tá? Numa linha reta. A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de cima, ó. Feito isso, ó, eu dei espessura do ponto inicial, espessura do ponto alto. Esse daqui é um ponto zero que nós chamamos. Por quê? Porque eu venho numa linha reta, na diagonal, unindo esses pontos numa linha imaginária. E daqui eu desço até o ponto final, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, desse lado, ó. Eu vou vir aqui desse ponto que eu dei numa linha reta na diagonal até aqui onde eu marquei o ponto alto. E depois eu desço numa linha reta encontrando o ponto zero aqui, tá? O pelo tá caindo, mas eu não tô retirando. O ciclo do crescimento do pelo há 3 fases, né? Anágena, catágena e telógena. Pode ser que ele esteja numa fase de troca, tá? Outra coisa, medicamento que as pessoas possam estar tomando, que interfere, são vários. Medicamento de pressão arterial, tem uma lista de medicamentos que interfere nesse ciclo. Pode ser que esteja interferindo o estresse da pessoa, algum outro tratamento que ela tenha, se ela tem problema de tireoide, suprarrenal, isso tudo interfere. Às vezes a pessoa tem e não sabe, né? Uso de maquiagem devido, não retirar a maquiagem. A maquiagem ela não vai prejudicar a pele, mas se você não tiver o cuidado de retirar ela, você vai prejudicar. O que ela faz? Ela obstrui os poros, né? Então impede que o pelo na fase anágena ele vai e cresça, tá? Como deveria. E os pelos, por exemplo, no design nós tiramos carreirinha por carreirinha, retiramos carreirinha por carreirinha. Nem todos os pelos que estão na mesma carreira, eles estão na mesma fase. Então, um pode estar na fase inicial, o vizinho na fase terminal. Então, com certeza, um vai nascer mais rápido do que o outro. Por isso que demora ano para que preencha o espaço. Pode ser que não consiga preencher. Entre o metabolismo de cada um, você te retirar o pelo muitas vezes no mesmo lugar, pode enfraquecer o bulbo. Então, assim, pode ser que não nasça também pelo ali, tá bom? Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.